Bom dia a todos, querido internauta que está conosco acompanhando o Paz e Bem. Esse é mais um programa onde nós damos continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos. No dia de hoje, nós recebemos a Célia Araújo, que é publicitária e expositora espírita. E nós vamos falar de um tema que talvez muita gente tenha curiosidade, que é sobre simpatias e antipatias terrenas, sempre inspirado no Livro dos Espíritos, e claro que esse pensamento pode e deve ser ampliado com mais estudos, e inclusive nos comentários dos internautas colaborativamente. Primeiro nós vamos dar 2 avisos. Se inscreva no canal, clique no sininho para receber as nossas atualizações e participe do chat conosco. Caso você queira procurar o Sejus, nós temos uma página no Facebook. Célia, Kardec fez uma primeira pergunta que foi a seguinte: pode 2 seres que se conheceram e estimaram encontrar-se noutra existência corporal e reconhecerem-se? A palavra certa não é reconhecerem-se, uma vez que há o esquecimento do passado, mas justamente por uma questão de sintonia, eles vão acabar se atraindo, sentindo, através do magnetismo, eles vão se atrair por causa da sua afinidade. E aí a gente lembra, assim, casos, né, acho que grande parte de nós já teve casos que encontrou alguém, de repente, e falou, nossa, mas, olha, que afinidade, conversa horas, né, ou até num relacionamento amoroso. Então, muitas vezes esse reconhecimento, ele se dá pelo espírito, não pela memória, né, alguns casos existem que as pessoas se lembram, enfim, mas normalmente pelo espírito, você sente aquela vibração e acaba reconhecendo o outro. Mas aí Kardec vai perguntar, mas será que não era mais agradável que essas pessoas se reconhecessem? Não seria mais fácil? Bom, nem sempre a recordação de existências passadas, elas são uma coisa boa, porque a gente também não sabe o que a gente fez em outras vidas, né? Muitos de nós não fomos ou não somos flores que se cheirem, né? Como diz no popular. Então, o benefício do esquecimento do passado é importante para que a gente possa parar arestas de coisas ruins que a gente fez ou de coisas que a gente deixou pela metade, né? Então, é um benefício esse esquecimento, né, do qual a gente tem quando a gente reencarna na vida presente. Agora, é importante a gente perguntar isso, né? Será que sempre que eu tenho simpatia por alguém é porque eu já conhecia? Não, exatamente, até que a gente tem vontade. Quando a gente gosta de alguém é porque a gente se identifica, é como se a gente estivesse olhando no espelho, né? Nem todas as pessoas é porque a gente já reconheceu em outras vidas, mas são pessoas que, até pela sua vibração espiritual, pelo papo que você tem com elas, pelo sentimento de prazer que você tem estando ao lado dessa pessoa, né, de saber que você pode ser compreendido, de que você também pode servir de ombro para essa pessoa, esse relacionamento, assim, de cumplicidade, de amor, de consolo, e então, não necessariamente a gente já conheceu essa pessoa antes, mas que é muito prazeroso estar diante de alguém que comunga das mesmas coisas que nós, não existe uma das coisas melhores do mundo. Eu acho que o alimento da alma é o amor, né? Quando você se sente assim, acolhido, você se sente bem com a pessoa. Até porque quando nós estamos perto de alguém que nós não temos esses sentimentos, também psicologicamente a gente ativa uma relação de ambivalência, e isso é muito desconfortável, né, do ponto de vista psicológico. Então, toda vez que nós estamos numa relação, numa condição de ambivalência, nós fazemos um esforço para voltar para aquilo que a gente acredita, e a partir disso, poder estabilizar de novo os nossos sentimentos. É desconfortável. Mas, Célia, os encontros que costumam dar, assim, entre pessoas que comumente se atribui ao acaso, não será, então, efeito dessa relação de simpatia? É o que Kardec vai perguntar lá. Exatamente. Você acaba atraindo para perto de você pessoas que têm a ver com você, não é isso? E é uma questão de magnetismo, isso é muito bem explicado através da ciência. Sempre. A repulsa e atração e repulsa. E a próxima pergunta que ele vai fazer no Livro dos Espíritos, ele vai justamente perguntar, mas e essa repulsa que a gente tem à primeira vista? Porque tem casos que nós, inclusive, né, no momento atual, casos
políticos que a gente simplesmente não aguenta, né, a pessoa. A gente faz um esforço para ter um olhar humano, mas existe dentro de nós aquela repulsa, não só aos valores, mas à pessoa mesmo. E como é que o Livro dos Espíritos traz? Pode ser dois casos. Tanto pode ser inimigos de vidas passadas, né? Tanto quanto a gente, por uma questão de vibração, a gente não se sente bem estando junto daquela pessoa e a pessoa não se sente bem estando junto conosco. Algumas pessoas usam assim, eu não fui com o santo de fulano. Também é mais uma expressão. Eu gosto de usar expressão católica, né? Católica. Mas eu penso que o negócio do santo, eu acho que é mais das religiões espiritualistas do candomblé, sim, do candomblé, da Umbanda. Não fui com o santo de fulano, né? Mas tanto pode ser, né, por causa de inimigos de vidas passadas, alguém que tenha magoado você, ou você tenha magoado, ou feito alguma coisa para essa pessoa, quanto você já sente energicamente em que grau essa pessoa, principalmente os que são mais sensíveis mediunicamente, né, sente que aquela pessoa não tem nada a ver com você, você não se sente bem, né. Então, um espírito, que é um espírito não evoluído, um espírito mau, por exemplo, ele tem antipatia por outra pessoa, porque a outra pessoa pode desmascarar ele, pode desmentir ele, pode argumentar, né, vamos falar do momento político, né, que, gente, não tem como mentir, né, existe essa divisão muito grande, não só dentro do país, como na família, como entre amigos, né, muitos perderam amigos nas redes sociais, deletaram, né, o mundo, né? E aí, essa repulsa, porque às vezes a gente fala, mas como pode a pessoa não concordar com uma distribuição de renda, que é uma coisa assim, ninguém está tirando de mim, a gente só está dando mais oportunidade para o outro. Todos têm direito a ter uma boa vida, todos têm direito a ter um trabalho, comida na mesa, seus filhos na educação. Por que meu filho tem que ser melhor do que o filho do outro? Será que eu sou tão inseguro, tão insegura, que o meu filho como é que se diz, um troféu que eu tenho que falar, olha, meu filho é melhor, aí assim eu vou me sentir melhor, né? Então, às vezes, a gente não consegue entender, como às vezes até mesmo, Carla, pessoas que nem têm dinheiro, são pessoas humildes, elas são a favor da elite, são a favor de pessoas que ganham, que têm, como a gente agora vê o caso, eu vejo pessoas defendendo a Vale, eu vejo operários, pessoas que eu conheço, assim, que são pessoas que às vezes estão até desempregadas, defendendo empresas que não pensam nenhum minuto, só pensam em ganhar dinheiro, só pensam nas ações subirem, só pensam em deixar uma boa herança para aqueles que são seus filhos, que são seus familiares. Eles têm dinheiro para deixar para 50 gerações, depois que eles desencarnarem, né? E a gente não entende. Então, isso acaba gerando muita divisão. A gente está falando aqui de espíritos antipáticos, né? Então, aqueles espíritos, que eu não vou falar que são espíritos bons, porque o próprio Jesus, ele disse, bom mestre, ele falou, mestre sim, bom só Deus, né? Sim. Aí ele fala assim, por isso que eu não vou falar espírito bom, mas o espírito menos ruim, né? Ele, pelo outro, ele não vai ter, assim, um desejo de vingança, um ódio, né? Ele vai sentir compaixão pelo outro não conseguir entender a necessidade que nós temos de ter um mundo melhor, um Brasil melhor, né? Porque pela riqueza que o Brasil tem, de recursos naturais, de natureza, de pessoas, eu acho que a nossa maior riqueza são as pessoas. Por isso que a mudança tem que ser pela educação. Se esse povo brasileiro aqui, pela criatividade que ele tem, pela flexibilidade que ele tem, ele faz malabarismo, ele cria arte de tudo, ele cria coisas magníficas de uma latinha, né? Se esse povo tivesse mesmo a educação que ele merece, nossa, ninguém segurava nem o Brasil, nem o povo brasileiro. Seria o melhor país do mundo. Eu acho que no plano espiritual ele é o melhor país do mundo. Mas para isso a gente precisa de educação, a gente precisa de união, a gente precisa a resignação, não porque nós somos resignados até demais, né? Com as misérias, por isso que as empresas, a elite, ela foi ganhando tanto espaço por causa de excesso de resignação da nossa parte. Mas a gente tem que ter
compaixão com a ignorância alheia, não ignorância que eu seja lá uma grande intelectual, mas a falta de conhecimento e principalmente amor, né, Carla? Se existe miséria no mundo, se existe tanta atrocidade, se existe tanta coisa, precariedade, me ajuda aí. Obrigada, linda, porque às vezes eu engasgo de tanta emoção de estar aqui com vocês, acabo acrescentando sílabas a mais. Então, se há, é porque há miséria dentro do nosso coração, está faltando atitudes, está faltando ação, está faltando esclarecimento, né? Então, por isso, voltando ao assunto de simpatias e antipatias terrenas, por isso que há tanta divisão, por isso que há muita resistência para o novo. As pessoas têm resistência para aprender, resistência para se modificar, resistência para se conscientizar de que é possível ter um mundo melhor. Basta a gente abrir o evangelho. Jesus não falou nada do que fosse impossível realizar. Tudo depende da nossa boa vontade, tudo depende da nossa atitude, tudo depende da gente para ter um mundo melhor. Me estende demais? Não, agora vamos só esclarecer a questão da antipatia instintiva. Então, Kardec vai perguntar assim, a antipatia instintiva é sempre sinal de natureza má? Ele vai perguntar isso. E os espíritos, eles vão dizer o seguinte, olha, não, né, necessariamente, né, Célia, de não simpatizarem um com o outro, não é necessariamente que são maus, né, embora a gente saiba que a gente está num planeta que ainda prevalece o mal, nós sabemos disso. Mas a antipatia pode ser só a diversidade do modo de pensar. E nós falamos isso porque num dos primeiros programas Paz e Bem, eu não lembro qual foi o internauta, mas ele perguntou, olha, e essas pessoas que estão aí, elas são então espíritos do mal? Nós não temos como responder isso, sabemos que são precários, né? Que são precários em termos de direitos humanos, de valores, etc. e tal. Mas a antipatia entre duas pessoas, que mais que a gente pode falar um pouquinho sobre, com base aí na questão 391? Que mais que você diria sobre essa antipatia aí, séria, de duas pessoas? Que elas têm uma relação aí de causa e efeito, muitas vezes, né? Uhum. Mas nem sempre é só isso, porque o ódio, a inveja, né, a prática do mal, nem sempre estão ligados à vida passada. Sim, olha, é assim, duas pessoas que pensam diferente, uma não se sente bem perto da outra, né, uma delas já não se sente bem porque sente que a outra tem uma superioridade moral. Essa superioridade moral vai desmascarar aquele que tem uma inferioridade moral, sem com isso eu esteja me colocando nessa posição. Deus me livre de achar que eu sou superior moralmente a alguém. Qualquer um de nós. Tenho muito que aprender, né? Mas o que eu estou querendo dizer é assim, que a pessoa se sente incomodada quando percebe que a outra pessoa tem argumento, que a outra pessoa tem boas atitudes. Ela sente que o bem que o outro faz torna-o visivelmente mais mal. Ele se sente inferiorizado e ele se sente incomodado. Por se sentir incomodado, ele quer aquela pessoa longe, ele fala mal daquela pessoa, ele se afasta daquela pessoa, ele deseja o mal da pessoa e há, por isso, assim, essas divisões. Né? Vamos dar um exemplo? Nós não vamos fazer proselitismo político, porque nós não somos partidárias aqui, não temos nenhum partido que nos represente. Mas, assim, quando nós estamos falando, por exemplo, de Bolsa Família, e isso nós temos muito dentro do meio espírita, as pessoas não entendem a necessidade do outro, né? Preferem, muitas vezes, elas gastam muito mais para alimentar um animalzinho de estimação, não estamos falando contra nenhum animal de estimação, obviamente. Amamos os animais de estimação. Amamos os animais, né? Temos, então não é nada disso, mas, assim, não se coloca empaticamente no lugar do outro, para entender a necessidade. Exatamente. Né? A Célia tem conhecimento do sertão do Nordeste e ela pode falar um pouco do quanto é difícil. E aí, quando você encontra uma pessoa que tem esse posicionamento, apesar de conhecer a doutrina espírita, mas tem esse posicionamento contra as questões básicas humanas, pode ter uma antipatia terrena. Carla, posso falar muito resumidamente? Claro, por favor. Vou tentar falar resumidamente, gente. É assim, eu sou filha de nordestinos. Meu pai e minha mãe vieram do Nordeste para cá, se conheceram aqui, se casaram,
Mas o meu pai e minha mãe fizeram uma coisa muito boa, que era levar eu e a minha irmã de 2 em 2 anos para Pernambuco. Mas não era Recife, praia, é o sertão, aquele lugar do chão rachado, aquele lugar daqueles espinhos, mandacaru, dos cactos, aquele gado que você via os ossos, os animais morrendo de fome, morrendo de sede, tá? Eu, desde criança, já imaginava, falava, meu Deus, aqui eu estou na pré-história, porque não tinha nada ali que desse, que permitisse que aquelas pessoas tivessem um nível de vida melhor. E a cidadezinha mais próxima do sítio onde o meu pai nasceu, onde moravam os meus primos, ficava assim de carro a meia hora, a pé, 1h30, 2 horas, não sei. Resumindo, vou chegar no Bolsa Família. Quando os 2 governos, os 2 mandatos do Lula levou o Bolsa Família para aquela cidade que tinha, vou chutar, 2 supermercados, uma loja de material de construção, passou a ter uns 30 supermercados, umas 8 lojas de material de construção, tinha uma farmácia, passou a ter 20 farmácias, isso gerou emprego. E muita gente ia naquele supermercado, Carla e pessoal, comprar fiado e ia pagar com Bolsa Família. E as pessoas pobres, elas cumprem mais com as suas obrigações de pagamento do que, às vezes, pessoas que têm mais posses, né? E isso gerou, assim, uma economia no local que as pessoas, até ônibus escolar que não tinha, passou a ter ônibus escolar, aquelas crianças porque o Bolsa Família, ele é vinculado à ida do aluno na escola, aqueles pais que, por necessidade, não por maldade, colocavam seus filhos desde pequenininho trabalhando na roça, para a sua subsistência, que aquilo não era existência, era subsistência, passaram a mandar as crianças na escola, essas crianças se formaram, fizeram o ensino básico, o ensino fundamental, entraram em universidades, tiraram os pais daquelas casas de pau a pique, construíram casas de alvenaria. Hoje tem, no sertão mais longínquo, tem internet, tem telefone de linha, tem telefone celular, e eles têm acesso a tudo. O nível, só isso que as pessoas condenam tanto, elevou tanto o nível de vida dessas pessoas. Agora é lógico, eu sou morador de São Paulo, de uma das maiores cidades do mundo. Eu tenho todo o conforto, ando de metrô, ando de carro, tenho educação desde pequena. Lógico que a pessoa que nunca foi lá, ela jamais vai ter ideia disso, porque quando eu era criança, eu vi a África, fala aqueles países mais pobres da África, que as pessoas faziam aquelas campanhas lá, eu vi no Nordeste. As pessoas faziam campanha para a África, mas ninguém falava nada do Nordeste. E tanto o Lula quanto a Dilma, através do Bolsa Família, através do Luz para Todos, através de tantos programas, ele melhorou, ele deu dignidade para a vida dessas pessoas. Então, era isso que eu tinha para falar. Me estendi muito, minha querida. Então, vocês viram nesse depoimento da Célia, que é um depoimento contundente de alguém que viu toda a miséria, e, de novo, nós não temos a ideia de partidarizar o movimento espírita, não é essa a nossa intenção. Nós estamos estudando o Livro dos Espíritos, Allan Kardec. Mas é importante nós entendermos essas realidades para entender porque muitas vezes nós temos antipatias políticas, como nós não conseguimos compactuar com alguns discursos que nós estamos vendo hoje diante de um mundo tão obscuro. Então, porque existe essa necessidade humana. E, antes de tudo, a religião nos faz humana. Então, nós vamos pedir licença para encerrar, mandando um beijo, agradecendo a Célia por esse depoimento bonito e lembrando que nós somos o Sejus. Se você quiser entrar em contato conosco, se você quiser dar continuidade aos estudos sobre a ótica da justiça social, nós temos um canal, nós estamos no Facebook e no Twitter. Um beijo grande, muito obrigada, Célia. Obrigada a todos.